Aleluia. Abra a tua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Espero que você tenha trago caneta, um bloco para anotar. Quantos trouxeram? Aleluia. Cadê o floatinho aí? Trouxeram? Aleluia. Se você vai anotar no celular, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: se você vai anotar no celular, um bloco de notas do celular, coloque no modo avião. Coloque no modo avião. Porque eu sei que no meio de uma anotação aparece uma mensagem, aparece alguma coisa para te roubar o foco. Então coloque no modo avião e aperte o cinto. Aleluia. Ao anjo da igreja em Éfeso, escrevo: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. Descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos e todas as espécies por causa do meu nome, e não deixaste, desfaleceste. Entretanto, tenho contra ti o fato de abandonar-te o teu primeiro amor. Recordo-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não arrependestes, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos nessa hora. Pai, rogamos a Ti a Tua graça, o Teu poder, o Teu Espírito, Senhor Deus, ó Pai. O Espírito de discernimento, o Espírito da revelação. Ó Deus, nós sabemos que Tu tem muito para fazer nessa noite. Ó Deus, nessa hora eu quero declarar, Senhor Deus, que todas as mentes sejam levadas cativas à sala do trono. E tudo aquilo que veio para roubar o lugar da revelação seja quebrado nessa hora. Todo sofisma, todos os paradigmas, todo castelo forte, toda fortaleza seja quebrada. Porque a Tua palavra declara que a nossa arma é poderosa, Senhor Deus, ó Pai, para quebrar todas as fortalezas malignas. Ó Deus, declaramos, Senhor Deus, ó Pai, que o Espírito da Tua igreja esteja pronto, Senhor Deus, ó Pai, para receber a Tua palavra. Porque a Tua palavra é como a espada de 2 gumes, Senhor Deus, ó Pai. É como um martelo que esmiuça a penha. E nessa noite nós sabemos que nós vamos ser levados a um novo nível de entendimento, a uma nova camada, Senhor Deus, ó Pai. Ó Deus, e eu declaro, Senhor Deus, que nada nem ninguém vai impedir, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que Tu tens para fazer hoje. Nós vamos falar, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, e ministrar essa palavra, Senhor Deus, ó Pai, a qual, Senhor Deus, essa carta que foi enviada à igreja de Éfeso. Ó Deus, porque aquela igreja, Tu tinha contra ela, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor tinha contra ela a questão dela ter se esfriado, Senhor Deus, ó Pai, ter deixado o primeiro amor. Ó Deus, essa é uma noite que os nossos corações serão aquecidos, que o nosso espírito, Senhor Deus, ó Pai,
será aquecido novamente. Nós seremos levados ao primeiro amor, Senhor Deus, ó Pai. Nós entenderemos, Senhor Deus, ó Pai, essa palavra. E é por isso, Senhor Deus, que nessa hora eu quebranto tudo aquilo que vem para roubar o nosso foco, tudo aquilo, Senhor Deus, que vem tirar a nossa atenção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: meu foco, a minha atenção agora é toda para a palavra. Então vamos combinar algo. Ninguém sai para ir ao banheiro, ninguém sai para beber água. Amém, portaria? Glória a Deus, a menos que seja algo urgente. Essa é uma palavra muito poderosa. E hoje eu quero falar sobre essa igreja, a igreja de Éfeso. Nesse território dessa igreja aconteceram muitas coisas. E nós vamos entender o porquê que Deus ele manda João Batista escrever para as 7 igrejas da Ásia. E a primeira igreja é Éfeso. E João, nesse tempo, ele está preso. Ele está na ilha de Patmos. João foi o último pastor da igreja de Éfeso. Veja que coisa interessante. A igreja de Éfeso só teve pastor fera. O primeiro pastor da igreja de Éfeso foi Paulo. Depois Paulo sai, vai para suas viagens missionárias. E ele coloca Timóteo como pastor da igreja de Éfeso. Depois Timóteo, ele vai para outro lugar. E João, o discípulo amado, ele se torna o pastor da igreja de Éfeso. Uma igreja fundamentada, uma igreja que foi discipulada, instruída pelo apóstolo Paulo. Logo depois veio o seu filho amado Timóteo, trazendo toda a bagagem, todo o ensinamento, todo o fundamento que ele havia aprendido com Paulo, e dá continuidade. Como se não bastasse, veio João Batista, aquele que andou com Jesus, aquele que deitava no ombro de Jesus, aquele que estava com Jesus na transfiguração, onde ele viu Elias, ele viu Moisés. Então assim, homens cheios de experiências, homens que um nível, um naipe de conhecimento altíssimo, homens que foram preparados, e mesmo tendo pastores desse nível, desse naipe, a igreja ainda esfriou no amor. E quando eu leio esse texto, quando eu leio a história da igreja de Éfeso, eu fico bastante confortável, porque eu não sou um pastor tão ruim assim. Se você está frio, se você esfriou no primeiro amor, a culpa não é minha, porque a culpa não foi de Paulo, a culpa não foi de Timóteo, a culpa não foi do discípulo João. A igreja, ela se perdeu ao longo do tempo. A igreja de Éfeso, ela foi fundada por Paulo, em lugar de extrema idolatria, aonde o ocultismo imperava, aonde as pessoas eram devotas, feiticeiras. Paulo, ele vai na sua terceira missão missionária para este lugar, para Éfeso, e lá fica por 3 anos. E Paulo estabelece a igreja de Éfeso. E Paulo causa uma revolução. E as pessoas iam se convertendo, iam rasgando os seus livros de feitiçaria e abandonando o ocultismo. E a igreja ia crescendo de um modo absurdo, causando um colapso na idolatria da época. Porque lá em Éfeso havia uma idolatria. Primeiro, a Diana, a deusa Diana. Havia uma estátua imensa da deusa Diana. E o povo idolatrava aquela mulher, aquela estátua.
E a idolatria era toda voltada para ela. Depois havia um culto para o imperador da época, porque também teria que se adorar ao imperador. E Paulo vem quebrando os dogmas, desmascarando as fábulas. E ele vem trazendo o evangelho genuíno. E aquele lugar ele foi sendo afetado pelo esse evangelho, de modo que as pessoas se convertiam, de modo que os bares estavam sendo fechados, os prostíbulos fechados, de modo que todo aquele lugar foi sendo convertido. Porque Domiciliano, que veio depois de Nero, um homem terrível, um homem sanguinário, um homem que era contra a igreja, ele fazia do povo de Deus a candeia do seu jardim. Eles empanavam os homens de Deus com pinche e acendia fogo para clarear o jardim dele à noite. E aqueles que diziam que a partir daquele momento eles se tornavam cristãos, eles estavam diante de um desafio terrível, que era enfrentar a fúria do imperador. Porque em um lugar de idolatria, aonde só poderia ser adorado um Deus, porque a economia da época era movida pelo que a idolatria, a deusa Diana fazia, aquele povo teve um problema. Mas aquele povo entendeu o verdadeiro amor. A chama do primeiro amor alcançou aquela região, alcançou aquela localidade. E Éfeso era uma das grandes cidades na época. Tinha 300 mil pessoas. Era uma metrópole grande naquela época, onde o comércio era grande, onde as pessoas de bens estavam ali. Mas todas foram alcançadas pelo evangelho. E mais do que ser alcançadas pelo evangelho, foram alcançadas pelo primeiro amor. João estava lá pastoreando, como eu estou aqui pastoreando. E de repente, o imperador mandou buscar João, e tiraram João de dentro da igreja, e levaram João para a ilha de Pátimo, uma espécie de Alcatraz, uma espécie de prisão, como se tem na Ilha Grande, um lugar remoto, um lugar onde as pessoas não tinham contato com ele. E o imperador achou que levando João para aquele lugar seria a última pá de cal que ele ia jogar e acabar com o evangelho. Mas quando João chega lá, que o João está preso, isolado, está lá esquecido, Deus aparece para João. E Deus fala para João: João, você irá escrever 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E João começa a ter revelação, porque os céus se abrem para João, e João começa a ver os céus, e Deus falou com João: você vai dizer e vai falar nessas cartas o que está por vir, João. E a primeira carta que foi endereçada foi a igreja de Éfeso, a igreja que João pastoreava. Meu Deus. E a carta vem dizendo ao anjo da igreja em Éfeso: escreva assim: declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusesse à prova aqueles que a si mesmo se declaram como apóstolos, mas não são. Presta atenção aqui. O anjo da igreja se apresenta, dizendo quem ele era, e automaticamente ele vem falando para a igreja de Éfeso: eu conheço as suas obras, eu sei que vocês não podem tolerar pessoas más, e vocês reprovam aqueles que dizem, mas não são, porque a palavra vai dizer
que naquele tempo, a história vai dizer que naquele tempo, quando Paulo, Timóteo e João foram retirados, e João foi o último discípulo vivo, que representava os discípulos, todos os outros já haviam sido mortos. João era o último, era o único remanescente. E a palavra vai dizer o seguinte: eu conheço as tuas obras, sei que vocês não podem tolerar pessoas más, mas eu tenho algo contra vocês. Mas antes de ele falar isso, ele fala: vocês reprovam aqueles que dizem que são, mas não são. Porque a palavra, e Paulo instruiu eles, que haveria um tempo que viriam falsos mestres, ensinar falsas doutrinas, levando eles a um evangelho de promiscuidade, a um evangelho completamente contrário àquilo que havia sido pregado e fundamentado por Paulo, por Timóteo, por João. Um evangelho contrário àquilo que Deus havia estabelecido para aquele lugar. E a igreja de Éfeso era uma igreja instruída. Era uma igreja que tinha conhecimento da palavra. Era uma igreja que estava fundamentada na palavra. E todas as vezes que aparecia um falso mestre ou um falso apóstolo dizendo e trazendo uma doutrina diferente, eles reprovavam, porque eles tinham conhecimento. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: o conhecimento da palavra é luz para o mundo. O conhecimento da palavra é tudo. O conhecimento da palavra não nos deixa enganados. E essa carta à igreja de Éfeso, essa carta, na verdade, é uma carta de Jesus para você e para mim. Então, para a pessoa que só fala, diga: essa carta para a igreja de Éfeso, na realidade, é uma carta de Jesus para você e para mim nessa noite. Sabe, devemos abordar esse assunto, mas não devemos tratar esse assunto como algo distante de nós. Porque quando fala da igreja de Éfeso, parece que está falando de algo distante. E eu vou te provar que não é tão distante da nossa realidade. Esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, que a igreja reprovava porque eles diziam que eram aquilo que eles não eram itinerantes. Eram mestres e apóstolos que passavam no lugar como itinerantes. E nas oportunidades que eles tinham, eles pregavam a falsa doutrina, eles pregavam um falso evangelho, eles pregavam uma falsa graça, uma graça tolerante, uma graça que dava autorização para o pecado. Mas a igreja de Éfeso sabia que a graça era superabundante, que Paulo já havia ensinado ele, mas a graça não era autorização para pecar, a graça era uma autoridade contra o pecado. Você está aqui nessa noite? E muitas das vezes olhamos uma palavra como essa, direcionada a uma igreja como a igreja de Éfeso, e achamos que essa palavra está muito distante de nós. Mas olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: não veja essa palavra como se ela estivesse sendo direcionada a uma outra geografia, a um outro destinatário. O destinatário dessa palavra sou eu, é você, somos nós somos os destinatários dessa palavra. Ei, o destinatário dessa palavra somos nós. Essa palavra, ela vem direto para o meu e o seu coração. Nessa noite, Jesus, ele está tratando comigo e com você. Talvez você está ouvindo a voz de homem, mas a palavra é de Deus. Quando Jesus manda a carta à igreja de Éfeso, vale a pena dizer, Jesus estava alertando a igreja para os dias vindouros, para o que estava por vir. E nessa noite eu quero dizer para você, Jesus está alertando a sua igreja para os dias vindouros, para aquilo que está por vir. Ei, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diga comigo: quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz à igreja. E tudo isso aconteceu 94 anos depois da morte de Jesus. Jesus já havia morrido, os discípulos já haviam sido mortos, todos pelos viés do martírio. João era o único representante. Agora João é o único apóstolo vivo. Ele tem uma missão de endereçar aquilo que aquilo que Deus queria falar para as 7 igrejas. Essa é a missão que nós carregamos, endereçar aquilo que Deus quer falar para a igreja desse tempo. Ele estava lá isolado em uma ilha vulcânica, uma espécie de colônia penal, uma espécie de maldade que o Domiciliano ele quis fazer com João. Ele queria deixar João abandonado, mas diga para a pessoa que está ao seu lado: aqueles que andam com Deus jamais serão esquecidos. Se você anda com Deus, o inimigo pode achar que te colocou em uma colônia, em um lugar distante, em um lugar a qual você não tem contato com ninguém, mas Deus não te esqueceu. João estava lá, e o primeiro expediente de Deus, quando João chegar lá, é falar para João: eu tenho uma missão para você. Ele abriu o telão, ele abriu os céus e disse para João: meu expediente começa com a igreja de Éfeso, a igreja que teve os melhores pastores, a igreja que teve Paulo, a igreja que teve Timóteo, a igreja que teve você, João, e a igreja que se esfriou, que o amor se esfriou. Uma igreja que foi fundamentada na palavra, uma igreja que foi instruída, uma igreja que conhecia a Bíblia, uma igreja que viu o império de idolatria cair, uma igreja que viu os bruxos, os feiticeiros se dobrarem a um Deus Todo-Poderoso, uma igreja que viu a economia, porque havia um Deus ali que mexia na economia, a economia despencar, mas aqueles que estavam na igreja prosperarem, aqueles que estavam na igreja crescerem, aqueles que estavam na igreja fluírem dentro do mercado de trabalho, aqueles que estavam dentro da igreja crescerem. Meu Deus, sabe, Éfeso era uma capital, não era apenas uma capital, era a mais importante cidade. Sabe, meu irmão, aonde o evangelho entra, aonde Deus entra, aonde as pessoas se convertem, Deus transforma o lugar, a geografia, em um lugar importante. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: o evangelho a qual que você carrega, o Deus a qual você serve, vai tornar a geografia a qual você está um lugar relevante, em um lugar importante. Meu Deus, você não está aqui nessa noite não. É uma cidade muito forte, mas também fortemente marcada pelo templo da deusa Diana. Um templo enorme, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Veja o que é isso, irmãos. Era algo assim estrondoso. Mas aonde o evangelho entra, aonde entra uma igreja posicionada, o império das trevas é destruído. O império das trevas é ofuscado. Aqui nesse cenário da visão de Paulo, sabe, foi lá em Éfeso que Paulo teve uma visão, que Paulo trouxe a visão que está lá em Efésios capítulo 6, onde ele viu a batalha espiritual, onde o mundo espiritual foi descortinado para ele, onde ele viu principados, onde ele viu potestades,
onde ele viu os espirituais da maldade, os príncipes das trevas e dominadores, mas aonde ele viu também que a igreja estava assentada acima das regiões celestiais, e todos os panteões demoníacos estavam debaixo dos pés da igreja. Foi lá que Paulo teve essa visão. É por isso que a igreja de Éfeso era uma igreja forte. A igreja de Éfeso, imagine, eu me imagino, e eu vou fazer uma metáfora aqui, eu vou metaforar. Eu imagino que quando os irmãos da igreja de Éfeso, eles entravam em um centro, acabava o centro, virava um ponto de pregação. Eu acredito que a igreja de Éfeso, quando entrava em um postíbulo, acabava o postíbulo, virava um ponto de pregação. Quando passava pelos bares, virava um ponto de pregação. Ei, meu irmão, quando entrava no meio das pessoas, Deus fazia maravilhas, Deus fazia os milagres, Deus curava, Deus fazia algo tremendo. A igreja, ela estava no primeiro amor. Diga comigo, a igreja estava no primeiro amor. Aí Paulo chega lá naquela cidade e causa um colapso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: por onde você passar, você vai causar um colapso no mundo espiritual. Ah, meu irmão, você vai causar um colapso no inferno. Você vai causar um colapso lá no seu trabalho. Você vai causar um colapso na sua faculdade. Você vai causar um colapso lá na tua escola, porque Deus vai te usar tremendamente. Se prepare para ser um instrumento de Deus. Se prepare para ser um agente de Deus na terra. Se prepare para ser cheio do Espírito Santo. Se prepare para Deus te usar de forma extraordinária, de forma tremenda, de forma poderosa. E a palavra vai dizer, a história vai dizer que as pessoas se convertiam. Ei, as pessoas se convertiam. Onde estava alguém ali da igreja de Éfeso? Havia convertimento, havia mudança, havia transformação. Ah, meu irmão, a igreja, ela estava indo de glória em glória. A igreja, ela estava crescendo de uma forma absurda. Só que Paulo, ele vai fazer uma missão em Jerusalém. Chega lá, Paulo fica preso 2 anos. Depois vai para Cesareia, fica preso mais 2 anos. Depois ele vai para Roma, fica preso mais 2 anos. E de lá ele escreve uma carta para Timóteo, dizendo para Timóteo: eu vou despertar em você. Eu vou despertar em você através da imposição das minhas mãos um espírito. Você não carrega um espírito de covardia. Eu vou despertar em você os meus dons através da imposição de mãos. E ele acende o coração de Timóteo novamente. E Timóteo começa, como filho de Paulo, ele pregar naquela igreja, e as coisas acontecendo, as coisas iriam sendo transformadas. Meu irmão, sabe, a igreja estava tão poderosa, a igreja de Éfeso, que Paulo, lá de Roma, preso, ele escreve uma carta para a igreja, elogiando a igreja. Paulo começa a elogiar a igreja. Paulo diz: olha, o que está acontecendo no meio de vós é algo tremendo. Vocês estão manifestando o amor, o único dom que vai permanecer nos céus. Vocês estão amando as pessoas. Vocês entenderam o que Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Vocês estão caminhando em amor, e nada pode superar o amor, a unção e o conhecimento da palavra. Não tem ninguém que existe ser amado. Não tem ninguém que existe a unção e o poder de Deus e o conhecimento da palavra. A igreja, ela estava crescendo em amor. Olha para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, você precisa amar. Não, você diga, você precisa ter mais convicção. Diga: você precisa amar. Você precisa amar. É por isso que Paulo fala à igreja de Coríntios: não adianta falar em nova linguagem, não adianta interpretar em dons de línguas se você não amar. Não adianta, é como o sino que tine, é como o metal que soa. Você não está fazendo nada. Se você pode entregar a profecia, você pode orar em línguas, você pode fazer o que for, mas se você não amar o teu próximo, se você não amar o teu irmão, de nada adianta isso. Você pode ter teologia, você pode ser alguém formado, seja em qual for a formação,
mas eu quero dizer para você, essa não é a diferença que o reino tem que ter. A diferença é o amor, a diferença é a unção, a diferença é o conhecimento da palavra, a diferença é alguém que é carregado do amor, é carregado da unção, é carregado do conhecimento, por onde passa, faz discípulos. Meu irmão, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: aqui é a palavra. Não, diga com mais convicção, diga: aqui é a palavra. Paulo elogia a igreja pelo seu amor. Mais tarde, quando Paulo sai da primeira prisão, no intervalo da primeira para a segunda, Paulo ele deixa Timóteo em Efésio como pastor. E a igreja de Éfeso é pastoreada por Timóteo. E a igreja, ela passa a crescer. E algo acontece. Provavelmente, a epístola que foi escrita para Timóteo foi escrita de lá, da prisão onde Paulo estava. Mais tarde, João, ele passa a ser pastor da igreja de Éfeso. E todas as epístolas de João, inclusive o evangelho de João, foi escrito de lá dessa igreja. Olha o nível de revelação. Olha a atmosfera dessa igreja. Olha a ambiência dessa igreja. É porque eu não vou ter tempo de falar delas. Se esse relógio aqui estiver certo, está certo. Só que passa-se o tempo. E a igreja de Éfeso, ela teve uma geração muito poderosa, uma geração muito forte, uma geração muito crente, uma geração que orava, uma geração que buscava, uma geração que jejuava, uma geração que lia a palavra, uma geração que tinha prazer nos preceitos de Deus, uma geração que evangelizava, uma geração que não se conformava em ver pessoas se dobrando à feitiçaria, ao alcoolismo, à bebedeira, à prostituição, uma geração que saía para as ruas para evangelizar, para pregar as boas novas. E essa geração era uma geração muito forte, muito poderosa, porque estava no primeiro amor. Parece com nossos dias. Você olha a geração passada e vê uma geração que amava a Cristo, uma geração que pregava, que aos domingos de tarde estava nos hospitais, estava nos presídios, estava nas ruas, estava pregando o evangelho. Mas apóstolo, essa forma de evangelizar já passou, já está fora de moda. Fora de moda é ser frio diante de Deus, fora de moda é não pregar o evangelho, fora de moda é você ficar calado quando as pessoas estão padecendo, fora de moda é você ficar um domingo à tarde vendo o caldeirão do Hulk e não sair para a rua para pregar o evangelho, para trazer pessoas para se converter. Isso sim é fora de moda. Fora de moda é você chegar num culto como esse e não chegar acompanhado de ninguém que não ouviu falar do evangelho. Fora de moda é você entrar e sair dos lugares como se fosse normal, como se fosse algo normal. Fora de moda é você ver as pessoas se perdendo, ver sua família se perdendo, ver meninos, meninas sendo afetados, mas não nada faz, afetados pelo vício, afetado pela homossexualidade, afetado pelo lesbianismo, afetado pelas drogas, afetado por tantas coisas e não fazer nada. Isso sim é fora de moda. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: isso sim é fora de moda. Isso sim é fora de moda. Fora de moda é ter uma reunião de oração na igreja e você não vir. Fora de moda é ter um estudo da palavra e você não se importar. Fora de moda é ter um dia específico para você aprender a palavra e você faltar. Fora de moda é você não estar na reunião das mulheres, não estar na reunião dos homens, não estar na reunião do frontim, não estar na reunião dos jovens. Isso sim é fora de moda. Isso sim é fora de moda. É isso que aquela geração da igreja de Éfeso não deixou entrar. É isso que aquela geração da igreja de Éfeso não deixou permear. Porque era uma igreja que estava no primeiro amor. E tem muita gente dizendo: eu perdi o primeiro amor. Olhe para ela, para essa pessoa que está ao seu lado. Sabe por que você perdeu o primeiro amor?
Não olha para essa pessoa e diz: sabe por que você perdeu o primeiro amor? Porque você nunca teve amor. Porque quem tem o primeiro amor nunca perde. Porque não existe o primeiro, existe um único amor. O único amor é o primeiro. Ei, meu irmão, quem ama uma vez nunca mais deixa de amar. Quem já pisou no Santo dos Santos nunca mais deixa de pisar. Quem já sentiu a presença de Deus nunca mais deixa de sentir. Você está aqui, crente? Aplauda o Senhor nessa noite aí. Aí veio uma segunda geração. Uma geração parecida com essa desses tempos. Uma geração que já... não precisa tanto. Não precisa orar tanto. Não precisa buscar tanto. Não precisa viver uma vida tão voltada para Deus. Uma geração, essa segunda geração, ela já foi abrindo mão de muitas coisas. Os crentes que iam na igreja, passatempo, já não era mais pelo que Deus fazia. Uma geração que estava no automático. Fala para a pessoa que seu salário sai do automático. Uma geração que agora está perdendo a sensibilidade, a essência do cristianismo. Uma geração que o amor agora é olhado de longe. Só que essa carta à igreja de Éfeso é a carta do noivo para a noiva. É uma carta que está dizendo, veja que, abrindo um parênteses aqui, veja que a igreja de Éfeso, o problema da igreja de Éfeso não era o adultério, não era a fornicação, não era a mentira, não era engano. O problema da igreja de Éfeso é que a segunda geração, eles continuavam sem viver esse tipo de coisa. Mas qual foi o problema da igreja de Éfeso? Foi entrar no automático. A igreja de Éfeso, a segunda geração, entrava na igreja, já não era para sentir o Espírito Santo. A palavra vai dizer, e se você for ler toda lá, igual eu li, que Deus ele conservava o candelabro em sua mão. Conservar significa proteger, guardar. Ele fala para a igreja de Éfeso: eu estou conservando esse candeeiro, esse candelabro em minha mão. Vocês ainda estão guardados. Vocês ainda estão protegidos. Porém, eu tenho contra ti que o amor se esfriou entre vós. A igreja já não entrava para ver o extraordinário. A igreja já não entrava para ver o sobrenatural. A igreja, ela era uma igreja ativista, mas que pouco se importava se Deus, ele ia se manifestar. Só que você vê aqui na carta, que ele se apresenta dizendo: eu sou aquele que ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, no meio das 7 igrejas. Eu estou no meio dos 7 espíritos, do espírito cétepro. Eu ando no meio de vós. Então Deus ele se apresenta. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus se apresenta. Inclusive ele está aqui nessa noite. Ele está passeando entre nós. Ele está passeando no nosso meio. Ele está passeando entre os lugares. Ele está passeando no altar. Ele está passeando no pátio. Ele está passeando no meio das fileiras. Ele está passeando no meio de nós. Ele está passeando lá na salinha das crianças. Ele está aqui. Só que a igreja de Éfeso, a segunda geração, já não se importava, porque perdeu o primeiro amor. Já fazia no automático. Era uma igreja que era dada a muito serviço.
faziam tudo. Era uma igreja organizada, porque era uma igreja instruída. Era uma igreja que era preparada para fazer tudo, mas se perdeu. O amor se esfriou. Uma igreja que entrava num ambiente como esse e não se preocupava em sentir a presença, em sentir a glória, em sentir a manifestação. Uma igreja que não entendia mais que Deus ele passeava no meio dela. Uma igreja que não se preocupava mais em buscar o extraordinário, o sobrenatural, em se envolver com a Shekinah de Deus. Uma igreja que entrava e saía de qualquer forma. Vê se não parece com os dias de hoje. Só que a palavra lá vem dizendo: em um verso, ele vai falar que a igreja está dentro das suas mãos. Em outro, ele não vai falar isso. Por quê? Porque isso significa que a igreja, quando não está no primeiro amor, ela está segura por Deus, mas não está conservada. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você não pode estar apenas seguro por Deus. Deus precisa conservar você nas suas mãos. Quando você está conservado na mão de Deus, isso significa que eu e você, nós estamos completamente dentro da mão de Deus, guardados, protegidos do maligno. Mas só existe um meio da igreja estar conservada nas mãos de Deus, quando a igreja ela está vivendo o primeiro e único amor. Se a igreja ela começa a atuar no automático, fazer porque tem que fazer porque se tornou uma obrigação, fazer porque aprendeu a fazer, a igreja de Éfeso se tornou uma igreja religiosa. Só que a palavra vai dizer mais ainda para ela. E ali, Deus estava dizendo para aquela igreja, através da carta de João, que ela não estava perdida aí, havia uma chance ainda. Ele ainda diz: eu tenho algo em comum com você, porque você não tolera as obras dos nicolaítas. E o que eram as obras dos nicolaítas? Os nicolaítas pregavam a supergraça. Eles diziam que quanto mais você pecasse, mais a graça se manifestava. E a igreja de Éfeso era uma igreja instruída, e eles não compactuavam com isso, porque eles sabiam que a graça, ela tinha um preço. A graça era uma autoridade sobre o pecado, não uma permissão para pecar. Então, quando o anjo da igreja vem falar com a igreja de Éfeso, ele fala: tem algo em comum com você. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus tem algo em comum com você. Você não pode tolerar o pecado dentro da igreja. Você não pode tolerar o pecado por onde você passa. Você não pode tolerar o pecado dentro da tua casa. Você não pode tolerar o pecado dentro da sua vida, na sua família. Você não pode tolerar o pecado no meio do arraial. E isso, Deus tinha algo em comum com aquela igreja. E ele fala: vocês não toleram o pecado dos nicolaítas. Porque os nicolaítas, eles diziam: pode pecar. Ah, você adulterou, a graça vai se manifestar. Ah, você está vivendo a fornicação, a graça vai superabundar na sua vida. Ah, você está mentindo, a graça. Ah, você está roubando, a graça. Ah, você está se corrompendo, a graça. Ah, você está fazendo isso, aquilo, a graça. Só que eles sabiam que a graça, ela não dava autorização para aquilo. E eles não suportavam os nicolaítas. A igreja de hoje, ela está suportando os nicolaítas. A igreja de hoje, ela está vivendo um tempo de permissividade. A igreja de hoje, ela está em comum acordo com aqueles que pecam, com aqueles que andam de qualquer maneira, dizendo em nome da graça. Só que eu quero dizer para você, a graça, ela se manifesta no coração daqueles que são íntegros a Deus, aqueles que se arrependeram,
E a palavra vem dizendo para ele: ei, é tempo agora de vocês se arrependerem. Se arrependam e voltam ao primeiro amor. Se arrependam e voltam às boas obras. Se arrependam e voltam a buscar o Espírito Santo. Se arrependa e volta a viver aquilo que a outra geração viveu. Se arrependa e volta aos pés de Deus. Se arrependa porque o Senhor quer manifestar quer se manifestar na sua vida. Se arrependa porque o Senhor quer se manifestar nas nossas vidas. Ei, nós precisamos nesse tempo de nos arrependermos do nosso pecado, do pecado dos nossos pais, do pecado dos nossos filhos. Nós precisamos nos arrependermos dessa geração que perdeu o temor. Ei, meu irmão, há muitos dentro da igreja que perderam o temor. Há muitos dentro da igreja que entram na igreja no automático. Ah, mas apóstolo, eu sou um diácono, eu sou um pastor, eu sou um obreiro, eu sou um líder. Mas que adianta você ser se você faz no automático? Se você não faz porque você sente a presença, porque você não faz porque você quer ver Deus operar. Você faz por fazer. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Fazer por fazer para Deus é igual a não fazer nada. Vou repetir: fazer por fazer para Deus é igual a não fazer nada. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Eu vou encerrar essa palavra. Olhe para ela e diga: você precisa voltar ao primeiro amor. Se coloque de pé.